gente não veja assim como, nossa, eu nunca ouvi falar disso, isso era verdade e tal. E a gente tem uma mania, né, de pensar da seguinte maneira: se eu nunca ouvi falar, é porque nunca existiu. E logo, se vem uma afirmativa sobre isso, ela é falsa. Então, é importante mencionar tudo. Mas também é importante que você pense da seguinte maneira: você pode nunca ter ouvido falar, mas isso não quer dizer que não faça sentido ter acontecido. Então, imagine que um evento histórico eu nunca ouvi falar, mas ele poderia ter uma certa lógica, né? Ele poderia ter ocorrido, verdadeiro. Não adianta a gente partir do pressuposto de que se eu não ouvi falar, é errado, né? A gente vai errar muito a questão, né? Então tem que analisar logicamente, né, um evento histórico. Bom, o Perón, na aula de ontem, a gente conversou sobre ele, né? A gente viu que ele foi golpeado, né, em 1955, né? Não permitiram que ele permanecesse no poder. Um golpe militar interrompeu isso, e outros golpes militares ocorreram na Argentina. Em 1962, ocorreu aquele novo golpe militar, que, é assim, o Perón podia ter ido embora, mas os peronistas, os seguidores, né, das ideias de Perón, ficaram na Argentina. E eles se mobilizaram, se organizaram, inclusive alguns se envolveram em grupos guerrilheiros, né? Esses grupos guerrilheiros tinham como objetivo a tomada armada do poder, então havia movimentos, né, radicais dentro da Argentina, assim como manifestações de operários sindicalizados, que eram mais comum. E é claro que as autoridades, né, ao longo da história, têm o costume, né, de ver as manifestações grevistas sempre como um tipo de coisa do socialismo, ou o baderna, bagunça. Aliás, né, o próprio nome baderna, ele é o sobrenome de uma anarquista italiana chamada Maria Baderna. Então, essas coisas, elas se mobilizam, elas se organizam, e muitas vezes as autoridades pensam apenas numa coisa: repressão. Mas é fato que a Argentina, né, em uma ditadura militar, é claro que ela vai provocar esse tipo de coisa, até porque, diferente da ditadura militar brasileira ou da ditadura militar chilena, a ditadura militar argentina não tinha muita coisa a oferecer em troca. O que eu estou querendo dizer? Aqui no Brasil, a ditadura civil-militar, ela tinha algo a oferecer. Ela tinha uma moeda de troca, tinha uma barganha com é, toda a sociedade. A barganha principal, né? Crescimento econômico. O chamado desenvolvimentismo, crescimento econômico, industrialização, geração de emprego. Isso, portanto, mobiliza, né, vários setores da economia a investirem. Isso gerava emprego, isso gerava oportunidades. Então, embora o salário do operário não bem remunerado, baixo, ele ainda tinha uma estabilidade na profissão dele. Ele sabia que ia se aposentar naquela profissão. Isso dava, portanto, a ele, né, uma estabilidade, uma possibilidade de organização da vida dele. A ditadura militar chilena, a gente vai ver logo depois, ela oferecia também algo em troca. Eu já vou dizer o que ela oferecia no caráter econômico. Também havia um crescimento econômico, não igual ao do Brasil, no modelo, na forma, mas também tinha. A Argentina não. A Argentina não tinha um projeto de industrialização da Argentina, não tinha, portanto, essa barganha, essa moeda de troca. Tanto que os governos militares, né, eles passaram todo o tempo, né, tendo que sufocar revoltas sociais, e em 1970, né, acontece um golpe dentro do golpe, né? Em 70, os militares, entre eles, dentro da cúpula do poder da Argentina, brigam entre si. Não é inusitado, né? Aqui no Brasil também tivemos isso, né? Tivemos, né, a ditadura civil-militar dividida em duas alas, né? A ala, né, linha dura, e os sorbonistas. Essas duas alas dos generais, né, dos oficiais aqui no Brasil, disputavam o poder entre si.
Havia suspeitas, né, até de programação de atentados. A morte do Castelo Branco até hoje, ela é muito envolta em mistério, né? Um acidente em uma aeronave da FAB acertou sem querer o avião que levava o ex-presidente Castelo Branco. Então, isso, claro, deixa muitas suspeitas, né, acerca desses eventos. Mas lá na Argentina a coisa foi às vias de fato, né? O governo argentino, que era um governo militar, foi deposto pelos próprios militares que eram peronistas. E esses militares disseram: olha, nós vamos redemocratizar o Brasil e nós vamos permitir que o Perón volte. O novo governo, né, o governo do Héctor Campora, em 1973, ele chega no poder, perdoa o Juan Domingo Perón. O Perón já estava bem idoso nessa época, né? Imagine, o Perón chegou no poder na Argentina em 43, agora é 73. Perdoam o Perón, ele volta, portanto, para a Argentina, ele volta da Espanha, onde estava lá exilado. O Campora, ele renuncia ao cargo de presidente, novas eleições são organizadas, e nisso está o Perón voltando para a Argentina. Quando o Perón estava para chegar no aeroporto de Ezeiza, né, que é em Buenos Aires, um dos aeroportos de Buenos Aires hoje, mas naquela época só tinha esse. Quando ele está aterrissando em Ezeiza, uma multidão o espera, uma multidão de peronistas. E como eu disse para vocês na aula de ontem, né, existe uma variação interna enorme entre os peronistas. Acaba em pancadaria no aeroporto. A polícia vai reprimir, peronistas batem em peronistas, peronistas mais radicais, peronistas mais conservadores. E o Perón volta, é eleito presidente, ele é eleito presidente da Argentina, e a vice-presidente é nada mais, nada menos do que sua segunda esposa, Isabel Perón, a Isabelita Perón. E vamos falar um pouquinho, né, sobre essas mulheres, a Evita e a Isabelita Perón, na história da Argentina e na importância política do peronismo. Quando o Juan Domingo Perón foi presidente, lá nos anos 50, ele era casado com a Evita Perón. A Eva Perón já tinha sido artista de rádio, já tinha atuado, né, portanto, né, já era uma pessoa conhecida, inclusive do cinema, e aí ela se casa, né, com o Coronel Perón, ele vira presidente e ela assume uma função importantíssima dentro da ideia de assistência social. Então, ela cria uma política pública na Argentina de assistência de saúde. Ela cria as casas de passagem, né, onde famílias do interior da Argentina vão até essa casa de passagem, pode ter hospedagem, tratamento, então elas não precisam, né, ter que pagar do bolso para poder ficarem hospedadas enquanto estiver atendendo o filho, a filha e tal. Então era um espaço para mães e crianças. Também havia, né, dentro dessa visão assistencial da Evita Perón, aquela coisa de que se o Juan Domingo Perón era o pai dos trabalhadores, ela era das trabalhadoras, das donas de casa, tanto que ela foi uma das principais lutadoras pelo direito de voto feminino na Argentina, que, é claro, né, garantiu ao Perón uma ótima base eleitoral. Tanto que o peronismo, naquela época, ele era dividido, né, em três alas, né? O peronismo masculino, o peronismo feminino e o peronismo sindical, ou seja, ou você era peronista porque você era pequeno empresário, era um trabalhador autônomo, ou você era peronista porque era dona de casa, era uma operária, ou porque você estava no movimento sindical, estava sindicalizado. Então, essa base de apoio, né, tem muito a ver com a história da Evita Perón. A Evita Perón morreu, né, bem antes do próprio Juan Domingo Perón. Ela faleceu e aí o nome que ela está enterrada não é Eva Perón, e sim Eva Duarte, né? Então lá no cemitério, né, lá de Buenos Aires, onde está enterrada a Eva Perón, sempre tem flores para ela, uma coisa meio assim, né, de um culto, né, que existe até hoje em relação
a ela. Pertinho dali, né, do cemitério onde ela está, que é o cemitério da Recoleta, tem o Museu Eva Peron, né, que é uma antiga casa de passagem, onde ainda tem as instalações de assistência médica para crianças e atendimento às mães. Então, é uma história muito bonita, né, e que tem muito a ver com essa política peronista. O Perón, como eu disse, ele volta, né, para a Argentina depois de seu exílio em 72, em 73. E quando ele volta para se candidatar à presidência. E a vice-presidente é a segunda, a nova mulher dele, deve ser a terceira esposa dele, então a nova esposa dele, a Isabelita Perón. Só que ela já saiu candidata a vice-presidente com ele. O Perón começa a governar e o Perón, né, ele agora vai ter que dar conta de tudo aquele bando de peronista diferente que surgiu durante o governo dele. Então tem os peronistas mais moderados, tem os peronistas ligados à Igreja Católica, tem os peronistas que são aqueles ligados a uma ideia socialista, reforma agrária. E é claro, quando o Perón chega, ele já sinaliza que ele é mais conservador, né? Que ele não é aquele peronismo radical, ou pelo menos aquele peronismo, né, que muitos esperavam dele. Ele é mais conservador, tal, né? Mas ele não governa há muito tempo, não. Em 1º de julho de 74, tinha o quê? Tinha 1 ano de mandato, máximo 1 ano de mandato, o Perón falece. E quem assume a presidência foi a vice-presidente, que era a esposa dele, a Isabelita Perón. E ela começa a governar e vai ter que negociar, né, com todos aqueles setores, né, incluindo os militares, para tentar fazer um governo de coalizão. A Isabelita Perón, ela é retirada do poder em 1976, adivinha? Por um novo golpe militar. Meu Deus, professor! É 1930, 1943, 1955, 1962, 1970, 1976. 6 golpes militares nessa pequena história da Argentina no século XX. Só que essa ditadura militar, ela vai durar mais tempo, né? Ela vai ter assim, uma durabilidade maior que as outras. Se as outras foram muito aquela ideia de nós vamos intervir, organizar e devolver o governo aos civis, essa ditadura militar ela vai ser mais prolongada, ela vai se perpetuar no poder até a década de 80. E a Isabel Perón, ela foi deposta principalmente por um grupo paramilitar. Por isso que quando se fala em milicianos, grupos paramilitares, ou seja, aqueles grupos de civis que se armam para mandar, que se armam para causar terror, que se armam como um poder paralelo para desestabilizar a nação, os milicianos, aqui no Brasil seriam conhecidos assim, lá na Argentina também teve. Em 76 havia o AAA. O AAA era um conjunto de paramilitares apoiados por ex-militares, militares da ativa, setores de classe média, que resolveram lutar para afastar os guerrilheiros, mas também afastar qualquer tipo de oposição ao governo. Por isso que quando o Estado permite a existência de poderes paralelos, eles mais cedo ou mais tarde criam as próprias regras e não estão sob controle do governo. Abriu a coleira do cachorro. Esse grupo AAA, ele toma o poder, né, e os militares são empossados. É nessa ocasião, né, que os militares são empossados que a gente tem a ditadura mais longa, né, na história da Argentina, que é principalmente do Videla e do Galtieri, os dois generais, a partir de 1976, Videla e Galtieri, que são os ditadores, né, militares da Argentina. E como eu disse, né, eles não tinham muito a oferecer num projeto econômico de crescimento. Então, foi crise atrás de crise, manifestações atrás de manifestações. Foi durante os governos desses militares que nós temos o surgimento do movimento
das praças de Maio, a Praça de Maio, as mães da Praça de Maio, né, com lenço branco na cabeça. Mulheres começaram a se manifestar, indo até a Praça de Maio, eram mães de desaparecidos políticos, mães de pessoas que desapareceram, portanto, em meio, né, à ditadura militar argentina. Essas mães de Maio hoje são as abuelas de Maio, né, são as avós de Maio, são as avós das pessoas que desapareceram, e essas manifestações periódicas lá, é claro que daí o governo, né, maneirou de não reprimir violentamente as manifestações das mulheres, mas estava lá policiando, né, teve conflito, teve espancamento, teve de tudo. Esse movimento, ele ganhou o mundo, né, ele é famoso no mundo inteiro, e o movimento das mães da Praça de Maio representa a busca por romper o silêncio e saber onde foram parar os filhos que sumiram durante a ditadura militar. Apenas na década de 80, não, nos anos 90, é que começa a operar uma organização, uma comissão nacional, né, para desaparecidos, uma comissão permanente para verificar os desaparecidos políticos da ditadura civil-militar. E descobriu-se, pessoal, que uma das coisas que foram feitas foram os chamados voos da morte, em que as pessoas eram colocadas nas aeronaves, né, ainda drogadas, ainda adormecidas, e eram jogadas no Rio da Prata. E mais, ficaram sabendo que muitas crianças que eram filhos, né, de manifestantes de oposição ao governo argentino, crianças, foram retirados dos seus pais ainda bebês e foram adotados por famílias ligadas ao regime ditatorial. Então, hoje tem gente mais ou menos da minha idade, né, eu tenho 47, mas gente mais ou menos da minha idade, que descobriu, de alguma maneira, que os pais dele não são pais dele, que ele foi adotado quando criança e que os pais dele foram perseguidos durante a ditadura militar argentina. Então, a promoção de encontros, né, com familiares que sobraram, né, porque geralmente o pai e a mãe foram mortos durante a ditadura militar. Foi no governo do Galtieri. O Galtieri estava desesperado, pessoal, né? Desesperado, que ele viu que não tinha mais para onde ir, que tem uma pataquaiada enorme, mas pensa no festival de abobrinha, né? A Argentina, ela tinha um desejo de possuir as Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas ficam bem próximas, né, da costa argentina. As Ilhas Malvinas, elas já tinham sido, inclusive, ocupadas por alguns argentinos, mas na época da independência da Argentina, a Inglaterra ficou com uma delas e a Espanha ficou com a outra, né? São duas grandes ilhas, as Ilhas Malvinas. Uma ilha ficou, portanto, para os argentinos, outra uma ficaria para os espanhóis, outra para os ingleses. Mas quando a Argentina tornou-se independente, a Argentina queria ficar com tudo. A Inglaterra não deixou. A Inglaterra ficou aí com as duas ilhas para ela. Isso criou um transtorno, né, que os argentinos sempre reclamavam de que precisavam daquelas ilhas de volta, até porque elas têm ali uma questão estratégica, né, elas são passagem das embarcações entre a costa argentina e aquelas ilhas. Então, se você tem aquelas ilhas, você pode navegar por aquela região. Era interessante, né, que tivesse, portanto, né, essa possessão para os ingleses, era estratégica. E em 1982, a Argentina resolveu, então, de surpresa, e até o governo militar na época resolveu fazer isso, para ocupar as Ilhas Malvinas, ocupar de fato, né? Na surpresa, assim. Um belo dia acordou, estava lá em abril de 82, estava lá cheio de tropas argentinas, ocuparam as Ilhas Malvinas. O governo da Inglaterra falou, ó, saiam, né? Nós não vamos sair, a Argentina vai ficar com as Malvinas, porque as Malvinas são nossas e tal. E essa ocupação, ela tinha uma finalidade política para a ditadura militar argentina. A ditadura estava caindo pela escada, estava
uma derrocada só. Então, o que a Argentina pensou? Vamos criar um evento militar que vai unir todos os argentinos em torno de uma causa, a ocupação das ilhas, e a Inglaterra, vendo que as ilhas foram ocupadas, vai querer negociar, né? A gente fica com uma, eles ficam com a outra, e assim por diante. Lembrando, né, que as Ilhas Malvinas, elas são chamadas pelos ingleses de Ilhas Falklands. Malvinas é o nome que os argentinos chamam, e como o governo brasileiro chama. O governo brasileiro, ele dá apoio, ele reconhece a soberania argentina sobre aquelas ilhas, né? O governo brasileiro tem essa postura. Já o Chile não, o Chile apoiou a Inglaterra na época, né? Então, se você acha que a rivalidade Brasil-Argentina é uma rivalidade feia, a rivalidade Chile-Argentina é pior, acredite, né? Eles têm várias questões de disputas territoriais, vários eventos históricos de rivalidade. Uma delas é o canal de Beagle, né, que é o extremo sul da América do Sul, que é uma disputa de território ali, e outra parte é a Argentina reclamando, né, que o Chile apoiou a Inglaterra durante a Guerra das Malvinas. Gente, a Guerra das Malvinas, os ingleses vieram e vieram com tudo, né? Imagine, a Argentina tentar combater os ingleses, né? Um troço que não faz o menor sentido. A Inglaterra veio. Em maio, ela funda um cruzador argentino, o Belgrano, né, afunda, mais de 300 marinheiros argentinos morrem nesse ataque inglês. Depois, e ela foi feita não com, né, outra embarcação inglesa cruzador, ela foi feita com um submarino nuclear, né, era tamanha a distância, né, de tecnologias. Os governos da América do Sul tentaram não se envolver, tirando o Peru e a Venezuela, que falaram, ó, nós mandamos tropas aí, nós vamos lutar por vocês. O Peru e a Venezuela se manifestaram. O governo chileno apoiou os ingleses. E o governo brasileiro, que é com certeza, né, curioso a gente pensar sobre isso, o governo brasileiro, ele tentou manter a sua clássica posição diplomática, né, que é a de sempre, né, imparcialidade, equidistância. E aí o governo do Brasil, ele vendeu algumas aeronaves, ele emprestou 2 aeronaves, inclusive, de reconhecimento, treinou pilotos argentinos para manobrar essas aeronaves. O Brasil também, ele teve, digamos assim, uma participação mais, né, nítida, quando uma aeronave inglesa estava tendo problemas, teve que fazer um pouso forçado no Brasil para ir para o confronto, para ir para a guerra. Aí o governo brasileiro autorizou a aeronave a pousar no Brasil, mas não permitiu que ela decolasse. Ou seja, né, eu não vou ajudar a Argentina, né, com armas, mas também não vou facilitar para os ingleses. E esse processo das guerras das Malvinas, a Inglaterra ela teve um cuidado muito grande, né, porque ela não podia entrar em território argentino. As Ilhas Falklands, né, as Ilhas Malvinas, eram, segundo a Inglaterra, territórios ingleses, então ali a guerra podia. Então as aeronaves inglesas, as embarcações inglesas, tomavam o maior cuidado de não entrar nem no espaço aéreo, nem no mar territorial argentino, para que a Argentina não evocasse a Organização dos Estados Americanos, alegando que a Inglaterra atacou território argentino. Então, enquanto atacava as Ilhas Malvinas, a Argentina até pedia ajuda militar de outros parceiros da América, principalmente os Estados Unidos, mas os Estados Unidos falaram, não, a Inglaterra não atacou vocês, a Inglaterra atacou as Ilhas Malvinas, que é deles, né, são águas internacionais, não são território argentino. Então a Inglaterra teve todo esse cuidado. E se a ditadura militar argentina esperava ter algum tipo de ganho político com a Guerra das Malvinas, a derrota que os argentinos sofreram, uma derrota humilhante, foi o suficiente para a derrocada final da ditadura militar argentina e a abertura para a redemocratização. À frente, né, Raul Alfonsín. O Raul Alfonsín, ele teve, né, os mesmos problemas
que a Argentina vinha sofrendo com a inflação, a hiperinflação. Então a Argentina não conseguiu se recuperar economicamente até hoje. É interessante que essas relações Brasil, Argentina, Chile, elas eram muito próximas durante a ditadura militar, mas com o Chile não apoiando a causa argentina e apoiando a Inglaterra, houve um certo afastamento. E a queda da ditadura militar argentina em 1982 e o processo de redemocratização faz com que os argentinos, né, tentem agora cuidar da casa internamente. Apenas em 1989, Inglaterra e Argentina se reaproximaram, né, e reestabeleceram relações diplomáticas. Mas a Guerra das Malvinas, ela teve repercussões políticas internacionais também. Em 1989, a Inglaterra estava mais forte do que nunca. Com a Guerra das Malvinas, Inglaterra e Estados Unidos se aproximam. A Margaret Thatcher, a primeira-ministra inglesa, a Dama de Ferro, que estava numa crise interna, em 1982, a Guerra das Malvinas ajuda ela a se eleger primeira-ministra mais uma vez. Então, a guerra ela teve, sim, efeitos, né, para a estabilidade política. Da Margaret Thatcher, lá da primeira-ministra inglesa. Então, essa coisa que acontece, né, com o final dos anos 70 e os anos 80. E para os apaixonados por futebol, eu recordo com vocês, né, que durante a ditadura militar argentina houve uma Copa do Mundo na Argentina, né? Houve uma Copa do Mundo em que os argentinos ganharam. Essa Copa do Mundo ela foi roubada, né? Foi roubada. O sistema de pontuação naquela época tinha um sistema de ponto corrido, né, e não de confrontos diretos. E aí a Argentina precisava ganhar do Peru para ser a campeã mundial de 7 gols de diferença. Senão o Brasil seria o campeão, né? Era coisa assim improvável de acontecer, pois o Peru tomou muitos gols, né? A Argentina conseguiu o saldo de gols que precisava. Detalhe, o goleiro da seleção peruana era um nascido na Argentina, então a Argentina ganha e fica com o título. Fica muito evidente, aquele jogo foi tenso, né? Inclusive com autoridades interrompendo o jogo, foi assim, aquela pataquaiada latino-americana. Da República dos Bananas aqui, nós perdemos, portanto, o título, não no confronto direto com os argentinos, mas por conta desse evento aí. Nessa, o ex-jogador Zico já estava na seleção brasileira, claro que ele vai ficar muito mais famoso na seleção de 1982, cuja Copa foi na Itália, mas tem aí, né, uma síntese, né, entre o futebol, a ditadura militar argentina, favorecendo, portanto, né, a vitória da seleção, numa coisa que ficou muito suspeita na época. Para os apaixonados por futebol e história do futebol, sugiro a vocês que escutem o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol. Fronteiras Invisíveis é gratuito, né? Você pode escutar esse podcast aí com o seu aplicativo preferido de escutar esses tipos de programa. O Fronteiras Invisíveis do Futebol, ele é produzido pelo pessoal lá do Xadrez Verbal. Ele não é um programa de futebol, não é uma mesa redonda que vai discutir estratégia, aquelas coisas bem xarope e tal. Ele é, na verdade, um programa de história. E no episódio Argentina, eles contam a história dessa Copa do Mundo, né? E como isso tem envolvimento com a política da época. Vale a pena, é bem interessante mesmo. Bom, seguindo adiante, pessoal, com a queda da ditadura militar na Argentina, vem um processo de redemocratização, mas as crises continuam. Boa parte dos problemas argentinos é por conta de um dispositivo que foi colocado na Constituição deles. Eles foram os primeiros a tentar aí, aqui no Cone Sul, esse troço de congelamento de preços e salários, depois foram eles que fizeram primeiro a dolarização da economia, e o Brasil foi imitando, né? O Brasil tentou congelar preços e salários com o governo Sarney, com o governo Collor, aí nós dolarizamos nossa economia na época do ministro Fernando Henrique Cardoso, durante o governo do Itamar Franco, criando então o Plano Real.
O Plano Real ele foi criado quando ainda era o presidente Itamar Franco. É o Fernando Henrique Cardoso que vai ser eleito presidente por conta desse plano. E o Plano Real, ele funciona, controla a inflação, mas a diferença com os argentinos ocorre no seguinte momento. Houve um momento do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso no Brasil, isso era 99, em que o governo Fernando Henrique Cardoso vai lá e diz, olha, nós vamos tirar o dólar, né, atrelado ao real, porque era R$ 1, $1. O que o governo brasileiro faz? Ele libera o câmbio do dólar, o dólar sobe, aí R$ 1, né, para você comprar $1, tinha que pagar lá pelo menos uns 1,80 de real na época, mas você imagine, era 1 para 1, né? A economia sofre um pouco, mas o Brasil volta a exportar por causa da diferença cambial. Então, isso acaba estimulando, né, a economia e a gente desatrela do dólar. Hoje, né, o dólar bem mais alto, se fosse naquela época, era 1 para 1. O governo na Argentina também fez isso, só que os funcionários públicos da Argentina, eles recebem conforme esse padrão, né? Então, toda vez que o dólar sobe, eles recebem na cotação em dólar. Enquanto que aqui no Brasil foi feito através de medida provisória, ou seja, expirou, ela deixa de ser válida, na Argentina foi colocado na própria Constituição argentina. E para você alterar uma Constituição, você precisa de 2/3 do Congresso. Então, esse dispositivo de atrelamento da economia argentina ao dólar permanece e a crise, portanto, naquele país é constante. Então, aí tem uma diferença, né, bem importante nas relações como esses países se mobilizaram, né, na economia de cada um deles. Indo adiante, pessoal, vamos lá para o Chile. No Chile, página 543. Chile. Página 543. Deixa eu dar uma aguinha aqui para a capivara. Na verdade, é um chá. Um chai. E agora vamos falar do Chile. A questão, né, chilena, ela é uma questão interessante, né, porque a gente vai falar aí atrás, aparece para vocês o Palácio de la Moneda, né, em Santiago de Chile. O Palácio de la Moneda é o palco, inclusive, né, de parte dos episódios da história do Chile que tem a ver com a ditadura militar no Chile. Vamos lá, vamos entender, né, o que foi que aconteceu no Chile. O Chile, ele talvez seja o país, ou é o país com maior estabilidade política da América Latina. Pouco tempo depois da independência, né, o Chile já se organizou, já teve sucessão presidencial, eleições regulares. Então, o Chile ele tem uma longa trajetória de estabilidade política. Após a Segunda Guerra Mundial, os movimentos de esquerda começaram, né, a tentar chegar no poder no Chile também. Só que eles tentam chegar ao poder pela via democrática, né? Então isso é bem importante a gente lembrar que os movimentos socialistas no pós-Segunda Guerra Mundial, eles fizeram uma autocrítica. A autocrítica era a seguinte: o stalinismo foi uma coisa muito violenta, né? O stalinismo ele foi uma ditadura cruel. Então, muitos grupos de esquerda chegaram até no mundo todo a sair do Partido Comunista e criar outros partidos, né, partidos de esquerda que fossem democráticos, né, que propunham uma chegada ao poder pela democracia. E lá no Chile foi assim, né, muitos grupos comunistas romperam com o comunismo e fundaram novos partidos. E esses novos partidos, eles tinham assim como ideia principal chegar ao poder pelos votos, pelas eleições. Isso foi parece assim, uma orientação para a América Latina. No Chile, foi criada a União Popular, a UP, União Popular. A União Popular, ela tinha como projeto, né, ganhar as eleições, né, chegar ao poder, e um dos seus principais nomes era o Salvador Allende, né, Salvador Allende, que era formado em medicina, que tinha sido ministro da Saúde, tinha uma ligação com os movimentos socialistas. O Salvador Allende, ele ganha as eleições presidenciais
em 1973. Né? Ele ganha em 72 e em 73, né, ele vai ser retirado do poder por um golpe de Estado. É claro que na história chilena já tinha tido outros governantes, né, de orientação de esquerda, mas a aristocracia chilena, os fazendeiros, a Igreja Católica no Chile, né, tentava evitar ao máximo a vitória eleitoral desses grupos de esquerda. Mas era assim, né? Os burgueses mais modernos, né, mais liberais, que queriam mudanças como a industrialização, se juntavam aos fazendeiros e ganhavam as eleições em cima da esquerda. Mas quando chegavam ao poder, esses grupos de fazendeiros, esses grupos de burguesia modernizadora, brigavam entre si, e foi numa briga dessas que acabaram abrindo espaço para o crescimento da União Popular e a vitória do Salvador Allende. Salvador Allende, diferente, né, de outros governantes de esquerda da América Latina, era um cara assim que não tinha uma origem burguesa, né, não tinha uma origem de fazendeiros. A família dele era rica, né, a família dele era bem de vida, mas ele era mais urbano, formado em medicina, formado inclusive na Universidade do Chile, né, LAU, como se chama lá, você que já acompanha futebol há algum tempo, né, tem um time lá, né, Universidade, né, de Chile, que é um dos grandes times do Chile, junto com o Colo-Colo, entre outros. O Chile, portanto, ele tem agora a vez um presidente de esquerda. E o Salvador Allende, ele vem com um discurso, vem com uma retórica que vai assustar os setores latifundiários e a burguesia chilena. Por quê? Se você parar para pensar, em 1972, 73, a memória do que aconteceu em Cuba em 59 ainda está muito fresca na cabeça das pessoas. Aí o temor, né, de que o Chile fosse também para um movimento, né, à esquerda. Em 11 de setembro de 73, o governo chileno é deposto pelo general Augusto Pinochet. Ele comanda, portanto, um golpe de Estado, ele bombardeia esse prédio que aparece aí atrás na minha imagem, que é o Palácio de la Moneda, e o presidente Salvador Allende, lá dentro do seu gabinete, faz um último pronunciamento radiofônico e, em seguida, supostamente suicida-se. Né? Até hoje, existe uma dúvida enorme se ele foi assassinado pelos militares que tomaram o Palácio de la Moneda ou se ele se suicidou. É muito provável que tenha sido assassinado, porque ele não deixa nenhuma carta, não deixa nenhum registro, só mesmo essa última irradiação, e ali ele não fala nada em morrer, muito do contrário, ele fala em resistir, né? Então é muito provável que ele tenha sido assassinado nessa ocasião. Com a ascensão do Pinochet no poder, a ditadura militar chilena, ela vai instalar, né, dentro desse período, uma política econômica de desnacionalização. Ou seja, havia muitas estatais no Chile, elas são privatizadas, são entregues ao capital estrangeiro, e essas empresas, portanto, passam a atuar de forma mais liberal. Inclusive, o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele viveu, né, no Chile durante boa parte da carreira política dele e participou, entendeu, né, como é que funcionou esse processo de desnacionalização. E hoje no Brasil, o Paulo Guedes ele tem propostas mais ou menos semelhantes para desnacionalizar a economia brasileira, derrubar barreiras, abrir mais as fronteiras para o capitalismo internacional. É claro que isso vem muito da experiência do que aconteceu lá no Chile, beleza? O Pinochet, ele vai ser o principal organizador da Operação Condor, que era uma coalizão de ditaduras militares da América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, para se mobilizar e perseguir inimigos dos regimes que estivessem pela América do Sul. O Pinochet governa até praticamente o final dos anos 80, nos anos 90 vem a redemocratização do Chile, e o Pinochet ele foi, junto com outros dirigentes, né, condenado internacionalmente por crimes contra os direitos humanos. Aqui no Brasil, recentemente,
o presidente Jair Bolsonaro, em visita a OEA, falou, né, mal dos governantes do Salvador Allende no Chile, falou bem da ditadura militar chilena, inclusive na época, né, a governante chilena, hoje, né, membro da ONU, ela é filha de um general da época da ditadura militar chilena, só que o pai dela, esse general, ele não entrou no esquema, né, ele foi morto, foi perseguido justamente por não ter aderido ao golpe de Estado. Isso criou certo, né, problema aqui. Por quê? Porque no Brasil, ao contrário dos nossos vizinhos, em que todo mundo olha para a ditadura militar e diz, matou muita gente, foi um troço horrível. Aqui no Brasil, infelizmente, né, a maior parte dos brasileiros desconhece, outra parte dos brasileiros, né, é indiferente, outro tanto dos brasileiros simplesmente apoiam a ditadura, né, defendem a ditadura, inclusive exaltando, né, torturadores, como o próprio Bolsonaro fez em relação ao Ustra. Então, é uma pataquaiada, né, que é de dar vergonha, né, no mundo inteiro, né, porque as pessoas olham para a gente e dizem, mas espera aí, os brasileiros não entenderam que durante a ditadura militar morreu muita gente e que nem eram guerrilheiros, eram simplesmente opositores, críticos. Aliás, né, esse trecho do que eu falei aqui poderia me colocar em confusão. Então, essas coisas, né, muitas vezes desconhecidas dos brasileiros, ajudam, né, a repetir velhos absurdos, né, de que durante a ditadura militar nem tanta gente assim foi perseguida. Me lembra muito aqueles nazistas, né, que diziam, mas todo mundo fazia, não era tanto, né, fica passando pano para regime autoritário. Beleza? Moçada, um abraço a todos vocês. A semana que vem não nos encontraremos, né, daí é o professor Rodrigo que vai dar as aulas dele e as aulas no meu lugar. A todos vocês, né, uma ótima semana de estudo. Dúvidas, já sabe, entre em contato. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.